Paz do Senhor, joinhas preciosas, tudo bem com vocês? Como tem passado? Como vocês estão nesses tempos de reclusão, que estão dentro de casa, sem poder ir para a igreja, muitos ainda não estão indo para a escola? Tudo joinha por aí? Então, tudo bem. Hoje nós vamos para mais um momento da história. Então, corre lá. Pegue a sua Bíblia e vamos para a nossa história de hoje. Como que vocês estão nesses dias tão difíceis, sem poder ir para a igreja? Será que muitas vezes a gente parece que está desanimando, a nossa fé parece que vai se acabando, parece que tudo está triste, nada vai dar certo e muitas vezes a gente acaba perdendo a nossa fé. Crianças, mas tem um versículo que tá lá na Bíblia, no livro de Hebreus. Pega a sua Bíblia, Hebreus capítulo 11 e versículo 6. O que tá dizendo lá? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso mesmo, sem fé. Muitas vezes a gente já perde a esperança que tudo vai dar certo. Muitas vezes a gente vê tantas coisas ruins, igual agora, esse Covid matando tanta gente ficando doente. E a gente pega e começa a ficar abalado com essa situação. E a gente começa a desacreditar que vai dar certo, que isso tudo vai passar, que logo nós vamos voltar para a igreja, logo nós vamos voltar para a escola. A gente vai perdendo a nossa fé, isso mesmo. Mas o Senhor está dizendo que sem fé nós não podemos agradar a Deus. Então, mesmo que os momentos sejam difíceis, sejam tristes, dias tão cinzentos, de tanto luto, nós temos que ter fé que essa situação vai passar e que o Senhor vai proteger a nossa casa, a nossa família. Muitas famílias estão sem emprego, faltando alguma coisa em casa, muitos comércios fechados, mas nós temos a esperança e a fé no Senhor Jesus que isso tudo logo vai passar, porque o Senhor faz o impossível. Isso mesmo, crianças, ele faz o impossível. O possível a gente faz, né? O impossível a gente deixa para ele, porque o Senhor Deus, ele é especialista no impossível. Então a nossa história de hoje vai falar de um homem. Isso mesmo, ele viveu lá na época de Jesus e ele teve muita fé. Isso mesmo. E ele, através da sua fé, ele alcançou uma grande vitória. Isso mesmo. Vocês sabem de qual história que a gente está falando? Então nós vamos falar de Jairo. Isso mesmo, a filha de Jairo. Vocês sabem quem foi Jairo, crianças? Vocês sabem? Jairo, ele foi um homem muito importante lá na época de Jesus. Ele era o líder, o chefe das sinagogas. Isso mesmo. As sinagogas era o lugar, como se fosse uma igreja hoje, né? Que as pessoas iam e lá eles liam as leis de Moisés. Isso mesmo, crianças, isso mesmo. É um lugar que reunia todo aquele povo. Pois muito bem. Esse homem um dia passou por muita dificuldade e ele buscou ajuda, buscou socorro em Jesus, porque ele teve fé, muita fé. E olha só, olha que Jesus muito bonito, né? Esse Jesus maravilhoso, ele andava por todos os lados. O lugar que ele andava, ele fazia milagres e muita gente andava atrás dele. O lugar que Jesus ia era assim, de gente, todo mundo aglomerado, porque as pessoas estavam sedentas de cura, de libertação, e elas iam aonde Jesus estava.
E certo dia Jesus, ele chegou, ele veio de um lugar que ele já tinha feito uma grande obra e ele tinha expulsado o demônio do homem que está uma passagem lá na Bíblia, e ele atravessou o mar da Galileia e chegou em Cafarnaum. Isso mesmo. E quando ele chegou em Cafarnaum, muita gente já esperava ansiosamente por Jesus, porque elas precisavam encontrar com o mestre. Cada uma tinha um problema e cada uma precisava de uma resposta do mestre. Então, olha que crianças, quantas pessoas estavam acompanhando Jesus. E eis que de repente uma pessoa lá na multidão identificou: olha lá, quem que está vindo aqui? E todo mundo começou a olhar, crianças. Olha, mas quem que tá vindo? Não é possível. Não. Verdade que esse homem está vindo aqui? E todo mundo ansioso, olhando. E eis que de repente, no meio daquela multidão, quem apareceu perante Jesus? Jairo. Isso mesmo, Jairo. Só que não era comum. Os chefes da sinagoga, os fariseus, eles não gostavam de Jesus. Eles não acreditavam naquelas coisas, nos milagres, em tudo que Jesus fazia. Eles não acreditavam. E eles falavam que Jesus era o falso mestre e um monte de coisa, caluniavam Jesus. E eles por isso ficaram assustados. Mas como que Jairo está aqui? Não pode! Ficaram horrorizados, escandalizados com a presença de Jairo. Mas Jairo estava com um grande problema. Isso mesmo, a sua filha estava em casa e ela estava muito doente. Muito doente. E ele teve fé que Jesus poderia ajudar ele. Poderia salvar a sua filha daquela doença. Quem sabe ele já tinha ido em vários médicos, procurado vários especialistas em vários lugares. Pois então, só que a fé dele estava em Jesus, porque certamente os médicos não poderiam fazer mais nada, desenganaram talvez a sua filha, a medicina já não tinha mais remédio, mas o Senhor é o médico dos médicos e ele pode tudo. E Jairo sabia muito bem que o mestre tinha poder para resolver aquela situação. Então, quando Jairo avistou Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus, isso mesmo, e ele pediu ajuda. Ele pediu ajuda para o mestre e ele falou para Jesus o problema que ele estava passando e que ele precisava de ajuda, crianças. Olha ele chorando, as lágrimas caindo, e ele pediu ajuda para o mestre. E ele falou: mestre, a minha filha, ela está muito doente. Ela está lá na minha casa. Eu preciso que você vá comigo lá na minha casa e que você imponha as mãos sobre ela, que ela vai ficar curada. Ele tinha fé que se Jesus fosse lá aonde a filha dele estava, lá na casa dele, ela seria curada. Olha que bênção. Será que a gente está tendo a fé em Jesus igual o Jairo teve? Será que quando a gente tem um problema, a gente está colocando exclusivamente nas mãos do Senhor? Ou a gente está confiando no amiguinho, que ele vai resolver para nós? Quem sabe a minha tia, a minha mãe. E por último, na hora que ninguém resolve, daí a gente lembra de Jesus. Será que está assim na nossa vida? Mas Jairo buscou no lugar certo. E ele se levantou e Jesus falou: sim, Jairo, muito bem, eu vou até a sua casa. Será que a gente já recebeu a visita de Jesus hoje? Jairo vai receber a visita de Jesus. E nós, será que nós estamos com a porta da nossa casa aberta para receber o Senhor Jesus? Será que nós estamos chamando Ele, dando liberdade para que Ele possa estar no nosso lar juntamente conosco? Isso mesmo. E o Senhor Jesus atendeu o pedido de Jairo. Pense, Jesus podia ter falado: não, eu não quero falar com você, Jairo, porque vocês não acreditam em mim, porque vocês zombam de mim, vocês falam que eu sou um falso profeta.
Mas não, Jesus Cristo viu a angústia, ele estava angustiado, ele implorou a ajuda do mestre e o mestre prontamente atendeu o pedido de Jairo. Então eles seguiram e foram e partiram para a casa de Jairo. Isso mesmo, crianças. E o Senhor e aquele povo acompanhou Jesus Cristo lá no caminho, e eles estavam indo lá para a casa de Jairo, e nesse meio tempo aconteceu um outro milagre, atrasando ainda mais a chegada urgente do mestre. Então, porque Jesus passava, ele ia fazendo milagre, ele ia atendendo as pessoas, e aí aconteceu um milagre, Jesus parou, todo mundo parou para atender aquela outra necessidade. Mas lá no caminho, quando Jesus estava seguindo em direção à casa de Jairo, eis que de repente veio correndo uma pessoa, um mensageiro, e ele veio e trouxe uma mensagem para Jairo, isso mesmo, e ele veio correndo, e todo mundo ficou apavorado. Meu Deus, o que será que esse homem vem chamando, gritando, Jairo, Jairo? E quando ele chegou perto de Jairo, ele deu uma mensagem muito triste para Jairo. Qual foi a mensagem, será, hein? Será que quando a gente está naquele momento mais precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, sempre tem alguém para vir e dar uma notícia ruim, para desanimar a gente, para fazer a gente perder a nossa fé, a nossa esperança? Isso mesmo. E esse homem, ele veio exatamente dar uma notícia muito triste para Jairo. E ele falou então, Jairo, aconteceu uma coisa muito triste. Eis que a sua filha morreu. Ela já está morta. Então deixa o mestre. Não incomode mais o mestre, porque ela já morreu. Deixa o mestre aí, ele vai fazer outros milagres por aí. Mas lá já a esperança que tinha já foi. Já acabou tudo. Deixa o mestre em paz. E Jairo então se ajoelhou, chorou. E ele chorou muito, porque ele tinha ido, ele tinha esperança que Jesus podia curar a filha dele. Mas você sabe, criança, que Jesus trabalha no tempo certo? O tempo de Jesus não é o meu tempo e não é o teu tempo. Ele tem o tempo certo, ele não atrasa, ele não adianta, ele chega na hora exata. E o Senhor ajoelhou ali onde Jairo estava e ele falou, crê somente e ela ficará salva. Olha que coisa mais linda, mas a criança não morreu, e agora? Mas Jairo foi colocado, a fé de Jairo foi colocada à prova. Então creia, Jairo, só isso, ela vai ficar boa, ela vai ficar sã, ela vai ficar salva. Não se desespere, eu sou a vida, Jairo, eu tenho poder sobre a morte, então creia. Todos os problemas, por mais difíceis que eles sejam, o Senhor tem nas mãos todo o poder, Ele pode tudo, Ele pode ajudar a mim, a você, ao seu papai, mesmo que a gente perca a esperança, a desesperança toma conta da nossa vida, mas nós temos um Deus, o Senhor Jesus Cristo, que Ele pode tudo. Então Jairo se levantou e o Senhor Jesus disse para ele ter fé. Ele não tinha mais nada a perder, ele só precisava ter fé em Deus. Então, enquanto isso, lá na casa de Jairo, crianças já estavam tudo preparado para o funeral. Isso mesmo, já morreu, já acabou. Então a mãe da menina já estava muito desesperada, chorava muito. Sabe, crianças, que lá naquela época, quando morria alguém, eles contratavam essas pessoas, eles tocavam os instrumentos ali naquele velório, tinha aquelas carpideiras que elas choravam, elas eram pagas para ficar chorando lá, né? Então, enquanto isso, Jesus ainda estava no caminho, lá na casa já estava tudo preparado, já estava todo mundo ali
já pronto pro funeral, né? Já estava morta, não tinha mais o que fazer. Mas, crianças, quando Jesus chegou, olha Jesus chegando e aquela multidão ali, o que será que aconteceu? Jesus chegou e logo foi falando para aquele povo todo ali. O que será que Jesus falou? Ai, vamos chorar aqui junto, ela morreu, ai, que tristeza. Não, Jesus Cristo falou para aquele povo: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão desesperados? A menina apenas dorme. Ela não morreu, ela está dormindo. E eles aqui, olha aqui, tirando sarro de Jesus. Ah, esse daí não sabe de nada. Nós já estamos aqui tanto tempo, já está tudo pronto, já está ali no funeral acontecendo, a menina morreu. Esse daí tá meio louco, né? Mal sabiam eles o que iria acontecer. Então Jairo entrou na sua casa e Jesus já pegou e mandou todo mundo saindo. Jairo foi, pegou a sua esposa e o Senhor falou: saiam de licença, porque aqui eu só quero o pai da menina, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Porque eles eram o único que estavam no mesmo propósito. Porque quando a gente está em momentos difíceis, passando por lutas, quantas pessoas estão torcendo para que dê tudo errado na nossa vida, não é mesmo, crianças? Ficam ali, ao invés de torcer para a sua vitória, para que dê certo, para que aquele emprego dê certo para o papai, para aquela viagem que você vai fazer dê certo. Ai, será para a doença que você está ali tratando que seja curada? Fala, ai, tomara que, olha. Então, são poucos que estão no mesmo propósito, que realmente está torcendo por você. Então, Jesus falou, apenas estes vão entrar aqui comigo. E entraram apenas essas 5 pessoas com Jesus. Pedro, Tiago e João, a mãe da menina e Jairo. Então, eles entraram aonde a menina estava. Ela já estava morta. Será que havia alguma esperança de alguma coisa ali? Sim, a esperança da vida, porque Jesus entrou na casa para dar vida. Jesus entrou para dar vida. Jesus Cristo disse, eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, Jairo teve fé em todos os momentos. Ele confiou. E o Senhor ali entrou naquela casa e ele, de repente, ajoelhou-se ali onde a menina estava. Isso mesmo, crianças. E olha, ela já estava coberta porque ela já tinha morrido. E o Senhor Jesus tirou aquele lençol que cobria a menina e ele tocou em seus braços. Olha o Senhor tocando e já está saindo virtude do Senhor Jesus. Ele tocou nos braços dela e disse, Talita, cume, menina, levanta-te, menina. O Senhor Jesus ordenou que a menina se levantasse e olha o que aconteceu, crianças. Aquela glória do Senhor tomou conta do corpo da menina e ela viveu. Jesus Cristo venceu a morte, ela ressuscitou, glória a Deus. Olha que coisa mais linda, crianças. E ela se levantou, ela obedeceu, a morte obedeceu a voz do nosso mestre e a menina ressuscitou. E ela estava viva novamente e o milagre aconteceu. Jesus Cristo deu a vida, Jesus Cristo mudou a sentença daquela menina, a morte foi embora e agora a vida estava novamente. E ela pôde abraçar os seus pais novamente. Olha que alegria! E todos que estavam ali ficaram surpresos. Meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? A menina estava morta, mas a gente viu, ela estava morta. É, crianças, não vamos duvidar. Quando o Senhor fala, nós vamos obedecer, nós vamos ter fé, nós precisamos ter esperança e a nossa esperança é só em Jesus Cristo. E Jairo agradeceu imensamente, ele teve fé, ele não teve vergonha do que os amigos dele lá da sinagoga iam dizer. Ah, você foi procurar o mestre, você vai ser expulso daqui, nunca mais nós vamos querer ver você aqui, porque você foi atrás desse falso profeta.
Ele não se preocupou com nada, ele se preocupou apenas com a filha dele e ele tinha certeza que Jesus iria mudar a história dele naquele dia. E o Senhor Jesus maravilhoso, ele foi saindo daquele lugar e a menina saiu e todos puderam ver a glória do Senhor naquele lugar, para a honra e glória do nome do Senhor, e todos ficaram surpresos. E o Senhor ainda falou: alimente a menina, dê de comer a ela. Isso mesmo, tá escrito lá na palavra do Senhor. Acho que ela estava fraquinha, né? Porque não estava se alimentando. E o Senhor pediu para alimentar. E todos aqui, olha, ninguém acreditava que a menina estava viva novamente. E a mãe dela deu alimento para ela. E ela comeu e todos ali viram a glória do Senhor. Olha quanta gente, crianças, e eles ficaram todos admirados. E ela viveu feliz ao lado dos seus pais novamente. E assim é a nossa vida, crianças. Nós precisamos ter a nossa fé exclusivamente no Senhor Jesus. Nós estamos passando esse momento tão difícil de pandemia, mas nós cremos, nós temos que crer que o Senhor vai fazer um milagre na nossa vida, que Ele vai nos livrar dessa peste. E o Senhor falou: no mundo tereis aflições. Ele não falou assim: olha, vocês vão ser evangélicos, vão ser crentes e vocês vão estar blindados de problemas, vocês não vão ter nenhuma aflição na vida de vocês. Não, ele falou que nós teríamos aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Em nome de Jesus, nós vamos vencer as lutas e o Senhor estará conosco, porque Ele, o Senhor Jesus Cristo, Ele foi para a cruz do Calvário. Ele morreu lá na cruz por mim e por você. Mas ele venceu a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou, glória a Deus. E ele nos dá vida e ele nos fez uma promessa que nos levaria para morar com ele lá no céu. Glória a Deus, criança. Você crê? Você está preparado para morar com Jesus lá nesse céu lindo, maravilhoso que ele fez para nós? Da mesma maneira que Jesus Cristo ressuscitou a menina, ele venceu a morte e ele ressuscitou no terceiro dia. E ele limpa meus pecados e ele limpa os seus pecados. Nós precisamos crer. E Jesus Cristo, ele é a única esperança. Ele é a única esperança que nós temos de vencer os dias maus, de vencer os problemas da escola, da nossa casa, da angústia do coração, dos nossos familiares, de tudo que é ruim que acontece perto de nós. Ele é esperança. Então, quando você tiver um problema, você coloca exclusivamente nas mãos do Senhor. Fala: Senhor, olha aqui, Jesus, eu estou passando por esse momento, meu coração está tão triste, mas eu sei que o Senhor é o dono de tudo, o Senhor pode resolver agora, e eu creio e eu tenho fé que em Ti eu serei liberto, eu tenho esperança em Ti. Então vamos falar com o Papai do Céu e para que Ele aumente a nossa fé, que Ele nos dê uma fé inabalável, para que nós possamos alcançar a misericórdia do Senhor. Amém? Então vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, Senhor Jesus. Eu te peço agora que venha restaurar, Senhor Jesus, que venha aumentar, Senhor Jesus, infinitamente a nossa fé, para que nós possamos alcançar a sua misericórdia, a sua graça. Muitas vezes, Senhor Jesus, estamos desanimados, desesperançosos, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor é a única opção, é a única alternativa. E em Ti nós teremos vitória, porque o Senhor venceu a morte e vivo está e está cuidando de nós. Papai, Senhor, que cada criança, Senhor, que ouviu essa história possa ter a sua fé renovada e a esperança que o Senhor estará cuidando delas para todo sempre. Em nome de Jesus. Então Deus abençoe você e até o próximo momento da nossa história.